Então agora vamos diferenciar crime impossível de tentativa supersticiosa. E aí o que a gente vai imaginar? Você repara que no crime impossível, o agente não está trabalhando com nada sobrenatural. Ele apenas erra em relação ao meio utilizado ou em relação ao objeto material. Existe de fato um erro por parte dele, porém não há em sua mente, não há no seu imaginário, nenhum tipo de pensamento sobrenatural sobre o alcance do resultado, quanto ao alcance do resultado. Então, imagine, por exemplo, a situação em que o agente acha que está utilizando uma arma apta a efetuar disparos, quando aquela arma é absolutamente inapta a efetuar disparos. Ele crê num meio fisicamente, cientificamente hábil a provocação do resultado, porém, na prática, na situação real, aquele meio não é fisicamente hábil à provocação do resultado, não é cientificamente hábil à provocação do resultado. Ou seja, existe um erro por parte do agente. Então veja, no crime impossível, o agente não utiliza meios sobrenaturais, mas apenas erra sobre a eficácia do meio utilizado. O agente não utiliza meios sobrenaturais, mas apenas erra sobre a eficácia do meio utilizado. Isso em relação ao crime impossível. E na tentativa supersticiosa, o que vai acontecer? Aqui a situação é distinta. Aqui o agente sabe que está utilizando um meio sobrenatural e que fisicamente, cientificamente, não é hábil à provocação do resultado. Mas ele acredita, por uma crença espiritual, ele acredita que algo sobrenatural poderá provocar o resultado. Veja que ele não erra em relação ao tipo de meio que está sendo utilizado. Ele sabe que está utilizando uma macumba, por exemplo, para alcançar a morte da vítima. Ele faz um despacho e quer que a vítima morra. É a sua superstição. E aí, ele sabe que está utilizando aquilo e que cientificamente aquilo não é hábil à provocação do resultado, mas espiritualmente, num plano sobrenatural, ele imagina que isso é possível. Temos então a tentativa supersticiosa, que é um indiferente penal, porque o direito penal não trabalha com nexo de causalidade sobrenatural. Isso não é de objeto de estudo do direito penal. Então tome cuidado em relação à tentativa supersticiosa. Vamos colocar o seguinte: o agente utiliza meio sobrenatural, crendo no alcance do resultado. Não há erro sobre o meio utilizado. Não há erro sobre o meio utilizado quando falamos em tentativa supersticiosa. Ele sabe que é aquele meio que ele está utilizando. Todavia, ele acredita que o resultado ocorrerá em virtude de fatores sobrenaturais. Mas ele sabe que fisicamente, cientificamente, aquele meio não é hábil à provocação do resultado. Exemplo, fazer uma macumba para que uma pessoa morra. Isso é indiferente penal. Por que é indiferente penal? Porque o direito penal não trabalha com superstições. O direito penal não trabalha com causalidades sobrenaturais. Então, diferença entre crime impossível e tentativa supersticiosa.